Olá, tudo bem com todos vocês? É muito bom encontrá-los novamente aqui no curso de formação em psicanálise pela Unicad. Meu nome é Franciane e estou aqui como professora psicanalista para trazer mais conhecimento, compartilhar conhecimento com cada um de vocês. Nós estamos no módulo Análise, Interpretação, Entrevista Clínica, Psicanalítica e Anamnese, e essa é a aula 2. Nós temos temas muito importantes para continuar tratando nessa aula. Vamos juntos? Hoje nós vamos refletir um pouco, pensar em por que as pessoas buscam a psicanálise. É importante que neste módulo nós pensemos sobre isso, para que possamos treinar o nosso olhar, a nossa escuta para as pessoas que vão nos procurar, através de um contato telefônico, através de alguma pessoa conhecida que nos indicou de alguma forma. Essas pessoas vão entrar em contato conosco. E por que elas estão, afinal de contas, em busca de um psicanalista? Nós vamos refletir sobre isso agora no início dessa aula. A partir daí, nós vamos tratar de algumas outras questões teóricas importantes, como o termo analisabilidade, em que nós vamos trabalhar um pouco sobre o entendimento de se a pessoa que está nos procurando, ela é uma pessoa analisável, é alguém a quem a psicanálise pode de fato ajudar. E a partir daí, nós vamos falar a respeito de entrevistas iniciais. Vamos falar da entrevista inicial, o que é importante que nós venhamos perceber desde os primeiros contatos e desde o momento em que marcamos a primeira sessão, que é a sessão da entrevista com a pessoa que está nos procurando. E a partir daí, trabalhar o conceito de anamnese. E o que é a anamnese dentro da psicanálise, como a psicanálise vê a anamnese e como ela deve ser feita. Uma aula, então, bastante prática. Fique comigo até o final dessa aula. Primeira coisa, então, para nós pensarmos, para nós trazermos aqui para a nossa aula, é nós entendermos por que as pessoas buscam a psicanálise. Na aula anterior, nós falamos sobre o conceito teórico do que é a análise, sobre o que é a interpretação, sobre a nossa técnica, a técnica que nós usamos. Mas, além de conhecermos a respeito da técnica, é importante que nós venhamos entender a alma humana, entender a pessoa, ver a pessoa que está nos procurando, não apenas como mais uma pessoa, mas ter o olhar para aquela pessoa específica, para entender ali como sujeito único, uma pessoa singular, o porquê dela estar nos procurando, afinal de contas. Aqui, de maneira geral, nós podemos, né, trazer o entendimento de que a pessoa ela procura geralmente um psicanalista, também procura outros profissionais da saúde mental, como psicólogos, terapeutas. Ela busca por quê? Ela busca basicamente por conta de mudanças emocionais e comportamentais que se tornam incômodas pela dificuldade em lidar com algumas situações, problemas, ou ainda para a promoção do autoconhecimento, ou como forma de aprimorar as suas habilidades e competências. Vejamos, tem muitos motivos diferentes para as pessoas, né, baterem a porta do nosso consultório e também abrirem a vida delas para poder estar clinicando conosco, para estar sendo atendidas por nós. Geralmente as pessoas, a maioria delas, ela procura alguém para conversar, para falar das suas situações emocionais, para falar da sua vida, dos seus comportamentos, quando aquilo se torna incômodo, quando ela começa a perceber que ela está tendo prejuízos na vida privada, nos relacionamentos. Então ela começa a procurar uma forma de ter aquele entendimento de por que está agindo dessa forma e também de procurar uma cura, uma melhora. Muitas vezes as pessoas conseguem perceber que são a partir de algumas situações, circunstâncias, experiências específicas da vida, que nós chamamos aqui nesse slide de situações, problemas, que elas percebem que elas precisam de ajuda. Que elas precisam de uma escuta especializada, precisam de alguém que possa estar andando junto com elas dentro dessa dificuldade que elas estão vivendo. Por outro lado, sim, é muito importante e ocorre também de pessoas procurarem os psicanalistas, mas aí estamos falando até de uma minoria, é verdade, para procurar o autoconhecimento, para procurar formas de aprimorar suas habilidades, suas competências. Isso é um ganho enorme que a pessoa que faz análise ela recebe, o conhecer a si mesmo.
o entender mais as suas questões, os seus porquês, fazer as pazes com situações da história de vida, experiências pessoais. Isso é algo maravilhoso que a análise ela proporciona para quem a procura. Mas na maioria das vezes, as pessoas que vão nos procurar porque estão sofrendo, porque estão incomodadas com questões emocionais, comportamentais e vão ali procurar essa porta de ajuda. Vamos aqui trazer uma lista de possíveis causas que as pessoas vão nos procurar. Pode ser por questões como medos, ansiedade, sentimentos de depressão, pânico, raiva, questões, né, que são doenças, de fato são transtornos, mas que as pessoas já conhecem de forma muito comum no dia a dia, como o transtorno obsessivo compulsivo, que muitas pessoas às vezes vão chegar para nós se autodiagnosticando, ou já tendo passado por algum outro profissional, ou sido avaliado por alguém ali de maneira informal, às vezes por um amigo que é da área. As pessoas vão chegar para nós com essas questões de transtorno. As pessoas também vão chegar com questões emocionais que nós podemos pensar a princípio que sejam simples, mas que podem ter raízes muito profundas e incomodam as pessoas, como questões como ciúmes, tristezas profundas, situações, problemas como perda de familiares, entes queridos, momento de separação conjugal, situações de dependência de álcool, cigarro e outras drogas, problemas relativos à sexualidade, também situações como doenças agudas, crônicas ou incapacitantes, doenças físicas de fundo emocional. Por vezes a pessoa vai ser encaminhada por um bom médico para poder fazer também uma terapia de fala, para fazer análise e assim tratar questões de alergia, perturbações gastrointestinais, perturbações de pele, queda de cabelo, urticária, pressão arterial descontrolada. Por vezes as pessoas vão vir para nós com demandas de sentimento de inferioridade ou de superioridade, questões relativas ao orgulho, crianças, adolescentes com dificuldades escolares, pessoas que vivem constante conflitos em seus relacionamentos, dificuldade para lidar com os filhos também, os pais podem trazê-las, vontade de morrer, pensamentos de autoextermínio, pensamentos de suicídio, culpa por diversas questões pode aparecer em análise. O isolamento, a vontade de estar só, uma situação que é muito comum do nosso momento, uma fobia específica, a agorafobia, que é muito comum nesse momento que estamos vivendo. Idosos também podem procurar análise porque acham que a vida não tem mais sentido, entre outros. Olha que lista enorme aqui, que é uma lista exemplificativa. Cada sujeito, cada pessoa, ela vem com uma história única e ela vai trazer essas questões para nós. E nós precisamos ter esse primeiro olhar de empatia, esse olhar de não julgamento e entendermos que muitas vezes as pessoas elas vêm para análise, elas procuram a psicanálise com um motivo. As pessoas já aconteceu comigo algumas vezes, antes de começarem de fato, né, a sessão, antes de marcarem a primeira sessão, chegarem com a pergunta: tive uma indicação que você é psicanalista, o que a psicanálise faz, o que o psicanalista faz, como que isso funciona, a psicanálise trata os traumas do passado, a psicanálise, ela dá direções, e assim nós podemos, nesses primeiros contatos, entender um pouco dessa primeira queixa que a pessoa está trazendo, quais são os sintomas que ela vive, o que é que traz ela à análise. E a partir daí, assim que a pessoa, né, marca o seu primeiro horário, tem a sua primeira entrevista, tem o seu primeiro dia de sessão, a partir daí nós vamos começar a observar quais são essas queixas, como essas queixas aparecem enquanto a pessoa fala, no discurso dela. Nós vamos começar a perceber a estrutura de pensamento dessa pessoa,
Vamos, através, né, da própria fala espontânea dela, ir conhecendo a respeito de sua história de vida. E aí nós vamos entender que, para além dessas queixas iniciais, existem demandas que vão aparecer em análise. Então, é uma construção. Aqui, esse primeiro momento é para abrir o nosso olhar, porque nós vamos encontrar muitas e variadas situações dentro da análise, e muitos motivos para as pessoas procurarem análise. E nós vamos, junto com elas, caminhar e estarmos prontos para trabalhar com tudo isso à medida que cada situação vier aparecendo. Primeiro ponto, né, da nossa aula foi esse, de pensar no porquê a pessoa procura a análise. Quando alguém procura análise, do outro lado, nós, como psicanalistas, nós precisamos observar se essa pessoa ela tem condições de entrar em análise, se ela pode ser analisada, se ela tem condições de ser analisada. E não apenas ela ser analisada como algo passivo. Eu, como psicanalista, analiso e a pessoa fica ali apenas me falando, não. Eu preciso observar como ela fala, como ela age, para quê? Para eu saber se ela tem também a disposição de estar em análise. Porque a análise muitas vezes vai trazer desconforto, vai trazer ali dores, vai trazer questões. E nós precisamos saber se essa pessoa, se esse sujeito tem essas condições. Não só por isso, mas por vários motivos que nós vamos ver agora. Então, essa é a importância da gente pensar da analisabilidade da pessoa. Se ela é considerada analisável ou não. Talvez a psicanálise não seja a melhor forma de terapia para aquela pessoa. E nós precisamos ter essa clareza para que nós possamos, enfim, sermos honestos com os nossos pacientes e também visarmos ali a melhora da pessoa através do nosso trabalho. Como está dito aqui, esse conceito da analisabilidade, ele não é rígido. É preciso que a gente observe cada minúcia de cada pessoa para entendermos isso bem. Eu trago exemplos, trago alguns exemplos de caso aqui dentro dessa aula para isso ficar mais claro para todos nós. Aqui eu vou trazer a princípio os critérios fundamentais que vão ser considerados e nós vamos observar isso na pessoa desde a primeira ligação, desde a primeira mensagem, desde a forma que ela nos procurar ou se alguma pessoa nos procura para trazer essa pessoa para análise, tudo isso é importante. Vamos lá. O primeiro critério para a gente pensar é a capacidade da associação livre. Nós sabemos que a técnica base da psicanálise é a fala. A psicanálise é a cura pela fala. Então, a associação livre, o falar livremente sobre si mesmo, sobre suas experiências, sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos, é essencial da parte do analisado para que nós, psicanalistas, possamos estar ali acompanhando aquela pessoa em análise. A fala do sujeito é o básico. Então é preciso que a gente observe isso. É preciso observar se a pessoa ela consegue falar de si mesma, dos seus pensamentos, se ela consegue falar a respeito dos seus sonhos, das suas lembranças, ainda que de forma fragmentada. Não é que a pessoa ela tem que relatar sempre os sonhos, né? Ela está dormindo, o que que ela sonha. Não é sempre que a pessoa ela vai trazer ali com riqueza de detalhes as suas lembranças, os seus acontecimentos passados, mas é preciso que ela consiga elaborar a fala dela mesma, dos seus pensamentos. É preciso, né, que a gente observe que aquele sujeito, que aquela pessoa, ele consegue sustentar o discurso. Ou observar se aquela pessoa ela só traz respostas muito fechadas. Aquelas pessoas que sempre têm que ser perguntadas para trazer uma resposta fechada, um sim ou não, talvez, não tem habilidade, não consegue falar de si mesmo, essa pessoa pode ser que ela tenha muita dificuldade de entrar em análise. Aqui um adendo. Na primeira, segunda, terceira sessão, muitas vezes a pessoa ela vai apresentar dificuldade de falar dela mesma. Afinal de contas, nós estamos iniciando uma relação de extrema confiança.
Talvez ela até conte um fato específico da vida dela, mas ela não fale com riqueza de detalhes. Ela não fale a verdade a respeito daquele falo, aquele fato. Ela não conte tudo ali, os detalhes, situações. Não fale das suas impressões pessoais a respeito daquilo. Em algum momento ela pode dizer: "Ah, não quero falar sobre isso", ou "Ah, vou falar sobre isso em outro dia". E isso não necessariamente nós vamos perceber, quer dizer que ela não consiga falar aquele respeito. Mas é porque ainda não é o momento, ela ainda não se sente segura, ela não quer, e nós devemos respeitar isso. Na fala da pessoa que nós estamos atendendo, precisamos de ter essa sensibilidade e de ir construindo esse lugar em que a pessoa se sente segura para ela falar dela mesma. O próximo critério seria a capacidade de transferência. Quem assistiu à aula anterior, a aula 1 desse módulo, eu falei bastante da questão da transferência como algo muito importante para que seja possível que a análise aconteça, para que seja possível que nós tenhamos interpretações mais assertivas a respeito do conteúdo inconsciente que aquela pessoa está trazendo. A transferência vai dizer respeito aos sentimentos que a pessoa projeta, aos comportamentos que a pessoa repete, que vem das suas relações lá de fora para dentro do setting analítico, para dentro de onde nós estamos, ali com ela atuando. É o inconsciente dela trazendo aquilo. Então é importante, né? O paciente ele precisa ser capaz de estabelecer uma relação transferencial com o analista. Isso significa o quê? Deslocar sentimentos, expectativas e conflitos para a figura do analista, o que permitirá o trabalho de interpretação. Sem essa transferência não vai haver análise, porque é na análise, na transferência, nesse momento, que o inconsciente se atualiza, que ele vai atuar, que ele vai trazer ali questões e nós vamos poder observar juntamente com aquela pessoa. E ela de fato só vai receber a nossa interpretação quando ela estiver pronta, e só vai receber a nossa interpretação sem muitas resistências, na maioria das vezes, se ela estabelecer conosco uma boa transferência. Então a gente precisa observar. Não é fazer um esforço, a gente precisa tomar esse cuidado para que a outra pessoa goste de nós. Não é isso. Ah, então eu preciso, né, elogiar, mimar para que a pessoa tenha uma transferência positiva comigo, para que ela goste de mim, para que ela pegue essa confiança, se sinta ali bem o mais rapidamente possível. Não. É preciso criar esse ambiente sem julgamentos, é preciso criar esse ambiente que seja um ambiente seguro para a pessoa, mas a transferência não pode ser forçada. A transferência ela vai vir, o paraanalítico vai se formar entre aquele que analisa e aquele que é analisado a partir dessa escuta, a partir dessa oitiva que nós vamos ter de fato da pessoa, à medida que nós vamos ouvindo essa pessoa e ela for sentindo essa segurança, nós vamos ver que a transferência ela vai ser estabelecida. Um terceiro ponto de critério para analisabilidade é a estrutura psíquica minimamente organizada. Aqui a gente precisa lembrar um pouco sobre a teoria que Freud traz a respeito das estruturas clínicas dentro da psicanálise. Nós temos a neurose, a perversão e a psicose. Quando falamos de neurose e perversão, nós falamos daquelas estruturas que elas foram completamente formadas, o id, o ego, e o superego. Está ali, então, a pessoa, ela completa essa estrutura dela dentro do desenvolvimento dela e ela consegue, então, ter uma estrutura organizada, em que ela consegue entender o mundo à sua volta, dar a ele significado e ela consegue receber informações desse mundo, simbolizar dentro desse mundo. Quando a gente fala da psicose, nós precisamos entender que a psicose é a estrutura que ela não foi completa. Então, a psicose, ela tem uma lacuna muito grande em que a pessoa ela não consegue simbolizar e não consegue se relacionar com o mundo real de maneira completa. Isso faz com que a pessoa não consiga ter uma estrutura organizada. Então, ela não consegue receber informações e dar informações de uma maneira mínima,
ela não consegue se sustentar simbolicamente, é o que a doutrina fala. Então, quando ela for falar a respeito dela mesma, ela vai trazer no seu discurso a fala também que envolve aquelas características de alucinações, ela vai trazer aquelas características de os distúrbios, né, de pensamento, ela vai trazer ali na sua fala aquela mistura do seu mundo real, do seu mundo imaginário, e nesse sentido, nós vamos ter prejudicada a associação livre. Nós vamos ter prejudicado a fala daquela pessoa. Então, a análise da habilidade nesse ponto da psicose, ela fica comprometida. É preciso observar, então, qual é a estrutura que a pessoa tem. Se for um caso de uma suspeita de que aquela pessoa tem uma estrutura de psicose, à medida que você for trabalhando com ela, é importante entender que não, não é sempre que o psicanalista ele deve logo, né, vamos dizer assim, né, encaminhar e trazer, entregar o seu trabalho para um outro profissional. O psicanalista ele pode se fazer presente, muito importante, dentro da ajuda ali daquele que está em psicose. Porém, não necessariamente ele vai trabalhar sozinho. Trabalhar sozinho é um risco muito grande. Se o psicanalista, por exemplo, ele está trabalhando uma pessoa que ela tem a psicose, dentro da psicose dela é perceptível a mania de perseguição, que ela ouve vozes, que ela tem essas questões específicas de caráter perceptório que nós falamos, o próprio psicanalista pode se colocar em risco, porque ele pode ser enredado nessa imaginação, nesses pensamentos alucinatórios, no sentido de que a própria pessoa pode imaginar que o psicanalista faz parte daquelas pessoas que ele entende que o perseguem, e isso pode ser inclusive perigoso. É, num caso como esse, é interessante procurar dentro da supervisão uma ajuda específica para poder certificar se é o caso realmente de psicose, tratar ali também disso com um psiquiatra, aí sim com uma rede maior, né, de profissionais para ajudarem aquela pessoa. Por vezes a pessoa ela vai vir para nós e a partir daí nós vamos orientá-la e vamos entender também, né, como adaptar os atendimentos para a melhora daquela pessoa. Outro critério, então, para análise da habilidade é a capacidade de suportar a angústia e a interpretação, que pensando aqui a respeito da psicose, é algo que eu disse agora há pouco. Se aquela pessoa que tem uma estrutura da psicose, ela receber uma interpretação que ela entende como angustiante, como contrária a ela, ela pode entrar em surto e ela pode, né, trazer uma situação muito difícil de lidar para o psicanalista. Mas não somente aquela pessoa em psicose, também se for uma pessoa que tem a estrutura da neurose, que é mais comum de nós encontrarmos no dia a dia na psicanálise, ou até se a pessoa ela passa pela perversão, ela pode entrar em surto ao não conseguir suportar a angústia e interpretação dentro da análise. A análise, ela vai produzir deslocamentos, crises de sentido e emergências de angústia. Em muitas situações, a pessoa ela vai procurar a psicanálise porque ela está sofrendo. Mas, de princípio, ela pode sentir um alívio ou ela pode sentir também um aumento dessa angústia, vamos dizer assim, uma emergência de angústia, como está escrito aqui. Às vezes, no momento da sessão ou após a sessão, ela vai pensar, ela vai repensar sobre aquilo que foi dito, aquilo que ela mesma falou, aquilo de que ela se lembrou, aquilo que ela confessou em análise, aquilo que ela não admitia a respeito de si mesma. E ela trouxe aquilo que ela temia. E a pessoa ela precisa ter os recursos para ela não se desorganizar mais frente a isso. Aí cabe para nós, né, essa sensibilidade de não entregar, né, a interpretação, ainda que a gente tenha uma hipótese, ainda que a gente tenha uma experiência, que a gente tenha observado algumas coisas, entregar essa interpretação de uma vez só para essa pessoa pode trazer esse aumento dessa dor e às vezes até algum caso de surto. Então, nós precisamos de ter esse cuidado em análise. Olha o que está dito aqui, ó. Em alguns casos é necessário de um tempo de acompanhamento preliminar antes de entrar em análise propriamente dita. Lembra aquilo que eu disse quando a gente pensava em por que a pessoa
pensa na psicanálise, procura a psicanálise, falei da questão da queixa e da demanda, que às vezes a pessoa vai vir com uma queixa, que pode ser, né, muitas e muitas, além, inclusive, daquela lista que eu trouxe no início da aula como exemplos, e pode vir aquelas queixas, mas as demandas, as dificuldades podem ser outras durante a caminhada da análise. Então, no início da análise, principalmente, quando estamos nessa fase de conhecer a pessoa, nós precisamos de acompanhar com muita calma antes da pessoa entrar em análise propriamente dita. Por vezes as pessoas até querem, elas vêm pedindo uma resposta, um porquê, elas vêm trazendo um anseio pela mudança, um anseio pela cura, mas se nós, né, formos muito direto ao ponto, nós podemos ter uma piora muito severa antes da melhora. Então, nós precisamos observar se a pessoa ela tem essa capacidade de suportar. Se de toda forma ela não tiver no momento essa capacidade, nós podemos escolher fazer esse acompanhamento preliminar, irmos fazendo as entrevistas preliminares, a anamnese em várias sessões, irmos pegando algumas questões mais periféricas antes de alcançar os traumas principais, mas isso depende também da pessoa querer passar e entender que a análise é um processo, não é uma chave que vira de um dia para o outro. Aí entra justamente essa questão da demanda e do desejo da análise, da pessoa querer. Não basta querer se livrar de um sintoma. É preciso haver abertura para interrogar-se sobre o próprio inconsciente. Freud dizia que o analisando precisa querer saber algo de si mesmo. Porque às vezes o que a pessoa quer, né, como eu disse há pouco, é isso mesmo: é resolver o problema, é sair da depressão, é sair da ansiedade, é não ter mais aqueles pensamentos, né, voltar a ter a sua vida normal quando ela percebe que ela está ali sendo prejudicada por alguns conflitos específicos que ela viveu. E a pessoa, para estar em análise, ela precisa de ter um desejo de conhecer mais sobre si mesma, de saber algo sobre si mesma. Quando a demanda é apenas externa, também é uma outra questão, me mandaram vir, ou eu quero só para um atestado, dificilmente há uma analisabilidade imediata. Aí a gente pode, né, pensar assim no caso de um jovem, um adolescente, que ele vem para ser atendido porque a escola mandou, porque os pais obrigaram, porque houve uma demanda externa de uma situação específica que ele viveu, então ele vem por obrigação. Será que ele vai falar dele mesmo? Será que ele vai simplesmente responder as perguntas com monossílabos e vai entrar em análise? Ou então a pessoa que ela vem em busca de um laudo, ela vem em busca de um atestado, essa pessoa ela vai ter dificuldade para entrar em análise. São questões que a gente vai observar caso a caso. Vamos então dar alguns exemplos aqui dessa questão da analisabilidade para poder ficar mais claro, para poder ficar mais nítido para todos nós. Vamos lá. Um primeiro exemplo seria um caso de neurose obsessiva. Um homem de 32 anos procura análise porque sofre com pensamentos repetitivos e rituais que atrapalham a sua vida profissional. O que é que se observa? Ele consegue falar sobre os sintomas dele, ele conta a sua história, ele associa lembranças de infância, então ele consegue falar da história de vida dele, ele nota contradições no próprio discurso dele. Então você percebe ali pela fala que ele consegue atender aos critérios, ele tem fala livre. Ele demonstra transferência porque ele se interessa pelo analista, ele pergunta se o analista também pensa assim, ele está nessa expectativa de uma resposta, de um contraponto. Ele consegue sustentar a angústia porque ele está falando do que ele está sofrendo. Qual é a conclusão que a gente chega, então? Se trata de uma pessoa analisável, porque o seu sofrimento pode ser trabalhado por via da interpretação. Nós observamos que ele consegue ser analisado. Outro exemplo, o caso de histeria, uma jovem de 25 anos que chega com crises de ansiedade e sintomas físicos, sem uma explicação médica. Um caso clássico aqui, olha, desmaios, dores. Então, um caso clássico aqui de histeria. O que que se observa? Essa jovem traz um discurso rico,
Então, ela fala com clareza, ela fala com detalhes, ela conta situações e ela associa as experiências de relacionamento delas, ela fala a respeito de sonhos, faz perguntas sobre o que há de errado comigo. É uma pergunta que revela a questão da transferência também, porque ela está buscando ali uma resposta através do psicanalista e também revela a questão dessa demanda que vem por si mesma, ela quer saber algo sobre ela. Aí, ó, critérios atendidos: transferência intensa, desejo de saber sobre si e a simbolização do sintoma. Ela percebe que esses sintomas que ela vive podem se referir a experiências dos relacionamentos dela. Qual que é a conclusão? Se trata de alguém analisável, já que o sintoma histérico é uma via privilegiada de acesso ao inconsciente. Aqui a gente fala dos casos clássicos que iniciaram a psicanálise por Freud. Terceiro, um caso de perversão. Aqui a gente já está falando de uma outra estrutura. Um homem de 40 anos relata práticas sexuais não convencionais que o fazem sofrer, porque afetam seus relacionamentos. O que se observa nesse homem? Ele procura análise, então ele fala francamente. Ele associa as vivências infantis ao que ele está vivendo no momento e ele aceita a escuta, ele fala de si mesmo sem se sentir julgado. Quais são os critérios atendidos aí? A possibilidade de discurso, então ele consegue associar livremente. Ele demonstra transferência porque ele está ali se dispondo a falar de maneira clara e franca. Então, ele deseja compreender a sua posição subjetiva, ele fala dele mesmo, fala da infância dele, e ele está ouvindo ali, atendendo aos critérios, na expectativa de não ser julgado. Então, na conclusão aí, nós entendemos que é uma pessoa analisável desde que o analista sustente o lugar ético da escuta sem moralização. Numa situação como essa, em que ouvimos casos que nos remetem, que vão nos fazer compreender, aí vai depender da história de vida, da criação da pessoa, como foi o relacionamento com figura materna, figura paterna, o desenvolvimento daquela personalidade, para nós entendermos se trata mesmo de uma estrutura da perversão. Nós vamos precisar aí, para estar nesse lugar de analista, de uma escuta sem moralização, que nós vamos ouvir a partir da pessoa aquilo que ela traz para nós, sem julgá-la, mas ajudarmos ela nessa caminhada, principalmente porque aqui nesse exemplo que nós vemos se trata de uma pessoa que está sofrendo por conta das suas práticas. Então, nós vamos ajudá-la a caminhar na direção do desejo dela. Se é o desejo dela deixar de viver essas práticas, nós vamos ajudá-la nesse sentido. Agora, aqui, nós vamos para um outro lado, que é o exemplo de pessoas que não são analisáveis, ou que, pelo menos, ainda não são analisáveis. Como é que nós vamos observar? Um caso mais extremo, para iniciar: psicose em crise aguda. Um homem de 28 anos chega em surto, ouvindo vozes que o mandam se machucar. Que você observa nessa pessoa, né? O que a gente pode imaginar aqui nesse exemplo? Um discurso fragmentado. A pessoa fala um assunto, não termina, começa outro. Ela não tem linearidade no discurso dela. Frases ficam pela metade. Ela não tem capacidade de responder claramente, simbolizando ou associando as questões. Então, a gente tem aí a dificuldade de não haver uma sustentação para associação livre. Por mais que ela possa falar assim, eu escuto, né? Sempre tem alguém falando comigo para eu fazer isso ou aquilo. Olha, eu tô ouvindo agora. Por mais que a pessoa, quando você começa a conversar com ela, pedir para ela responder algumas questões, ela começa um discurso que você percebe que não é linear, que é fragmentado. Então, aí corre-se aquele risco, né, que eu comentei anteriormente, inclusive da transferência poder se tornar persecutória. Então, o psicanalista precisa entender que aquela pessoa não é analisável naquele momento. Pode ser que a pessoa primeiro precise, principalmente se já chega em uma situação de surto, de contenção, ela vai precisar de estabilização. Isso muitas vezes vai ser através de recursos medicamentosos, de apoio institucional. Então, quando vem alguém numa crise aguda, é preciso de nós observarmos e nós trazermos ali essa clareza, até para quem acompanha essa pessoa, de onde procurar ajuda, de como procurar ajuda. Outro exemplo de pessoa não analisável: o paciente sem demanda própria.
Uma adolescente de 16 anos chega porque os pais mandaram, mas repete: não tenho nada para falar, não quero estar aqui. O que que se observa? O silêncio defensivo, a recusa em associar, nenhum desejo próprio de saber sobre si. A dificuldade maior aí é justamente a ausência de demanda pessoal. A pessoa está ali porque ela foi obrigada. A conclusão é que, então, aquela pessoa não é analisável por hora. O trabalho, então, pode começar em torno dessa própria recusa, né? Dos motivos dela não querer estar ali, do porquê ela pensa que as pessoas querem que ela esteja, mas ela não precisa estar. Mas a análise mesmo só vai se instaurar quando houver o desejo subjetivo, quando a própria pessoa quiser saber algo sobre si. O terceiro seria a estrutura muito desorganizada. Uma mulher de 45 anos procura ajuda, mas não consegue manter minimamente a coerência discursiva. Ela tem frases truncadas, ou então, o que quer dizer, né, que são frases pela metade, frases que trazem essa ideia, né, de presas, né, para dentro. Uma fala desconexa, perda frequente de contato com a realidade, uma dispersão muito grande. Qual é a dificuldade? A inviabilidade da associação livre. A angústia é tão grande, né? A angústia é tão massiva que a pessoa não consegue simbolizar, não consegue falar sobre o que ela sente, não consegue explicar os seus sentimentos. Qual que é a conclusão? Nesse estado, a pessoa se encontra não analisável. Pode ser necessário um acompanhamento clínico adaptado em outra modalidade, ou mesmo que a pessoa, né, ela esteja em tratamento com um psiquiatra, para que ela possa ali, através da medicação, ter uma base para sustentação da análise. Enfim, chegando aqui dentro do assunto entrevista clínica, é bom nós percebermos e entendermos que a partir do primeiro contato com a pessoa, seja via WhatsApp, né, hoje em dia, seja por telefone, seja através de uma indicação de alguém, a pessoa ela já vai trazer elementos sobre ela mesma que para nós já são importantes e que nós podemos analisar, nós podemos perceber como a pessoa é, como ela se estrutura ali. A entrevista clínica, ela vai ser muito útil para a gente poder coletar aí esses dados e percebermos a pessoa nas primeiras sessões. A entrevista clínica é um método fundamental usado em contextos de saúde, como a psicologia, psicanálise, psiquiatria, medicina, enfermagem, etc, para coletar informações sobre o paciente e compreender a sua situação. Ela é um encontro estruturado ou semi-estruturado entre o profissional e o paciente, no qual se busca levantar dados relevantes sobre a história de vida, sobre queixas, sintomas, o funcionamento emocional, social e cognitivo daquela pessoa, sempre dentro de uma relação de escuta atenta e ética. Então, o primeiro ponto que a gente percebe aqui é que essa entrevista, ela pode vir estruturada ou pode vir semi-estruturada. Por que a gente diz que ela pode vir semi-estruturada? Ela não se trata de perguntas e respostas, simplesmente, mas é de, a partir ali daquilo que a gente procura, nós encontrarmos o discurso daquela pessoa que ela fala. Assim, nós da psicanálise trabalhamos. Quando a gente fala aqui, como foi citado, de outras áreas também no contexto da saúde, por vezes vai ser necessário aquela entrevista ponto por ponto, para poder trazer ali todas as respostas. Para nós da psicanálise, não é tão importante a estrutura da entrevista, mas sim o conteúdo dela. Antes de assumir a responsabilidade formal de tomar uma pessoa para o tratamento psicanalítico, portanto, né, fica previamente sabido que o tratamento psicanalítico ele deverá ser de uma duração de muitos anos, de uma trajetória que inevitavelmente passará por períodos difíceis, de muitos imprevistos, incertezas, sofrimentos. O psicanalista deverá ter uma ideia razoavelmente clara das condições psíquicas e pragmáticas que tanto ele como o pretendente em análise possuem antes de enfrentar uma empreitada de tamanha envergadura. O que que esse grande parágrafo quer dizer? Que a entrevista clínica ela vai servir para que nós, psicanalistas, venhamos conhecer aquela pessoa de maneira geral, conhecer a maneira dela pensar, a maneira dela agir, as histórias que ela vai nos trazer ali a princípio. Por quê? Porque tanto nós quanto aquela pessoa vamos entrar em um relacionamento que pode durar muito tempo, muitos anos. O tratamento psicanalítico, ele tem uma data de início, mas ele não
tem uma data de fim, nós não sabemos até quando que esse tratamento pode acontecer. Essa data fica em aberto. Então, essa primeira entrevista, ela é muito importante para que nós venhamos conhecer um pouco mais daquela pessoa e ver se de fato ela é analisável, se de fato nós queremos estar ali com aquela pessoa naquele ambiente e a pessoa também ter a oportunidade de nos conhecer, de perceber esse ambiente, se é um ambiente que ela se sente segura, que ela se sente pronta para falar de si. A expressão entrevista inicial, embora apareça na forma singular, não deve significar que se referia sempre a uma única entrevista prévia à efetivação do contrato analítico, ainda que muitas vezes possa ser assim, pode ser que seja apenas uma entrevista. Porém, em muitas outras situações, essa necessária avaliação pode demandar um período mais longo, com um número bem maior de contatos preliminares. Por essas razões, a denominação mais adequada seria a de entrevistas de avaliação ou entrevistas preliminares. No entanto, a terminologia de entrevista inicial já está consagrada na literatura psicanalítica. Quais são as principais características, então, dessa entrevista clínica, nessa entrevista inicial? Primeiro, seu objetivo é compreender a demanda do paciente, entender por que o paciente veio à psicanálise. Formular hipóteses diagnósticas. Esse é um objetivo que é para nós psicanalistas, formularmos hipóteses diagnósticas, não falarmos, não é o momento de falarmos nossas hipóteses, nossos diagnósticos, aquilo que nós já observamos para aquela pessoa que nós estamos ouvindo, mas é o momento de nós começarmos a formular as nossas hipóteses. A partir disso, então, podemos planejar intervenções ou iniciar o processo terapêutico, se essa for a vontade das duas partes, nossa e da pessoa que estamos analisando. A entrevista clínica é também um instrumento de investigação. Então, ela combina as perguntas, a observação da fala daquela pessoa, de seus comportamentos, expressões emocionais e até silêncio. Pode ser que a pessoa não queira falar sobre determinado assunto, que ela resista de falar sobre aquilo, que ela queira falar depois. Pode ser que ela chore contando a sua situação, alguma lembrança. Pode ser que ela ria em algum momento, demonstrando ali suas expressões emocionais. Nós vamos observar tudo isso, não apenas as perguntas que fazemos, mas especialmente a maneira que a pessoa fala a respeito dela mesma. A entrevista clínica vai falar de uma relação entre pessoas, interpessoal. Não é apenas coleta de dados, mas também um momento de vínculo, confiança e acolhimento. Essa é a visão que nós vamos passar para a pessoa ali daquele momento. Quando a gente pensa na estrutura, então nós falamos que pode variar, né? A entrevista pode variar desde aquelas mais livres, como é o caso da psicanálise, ou até mais estruturadas, como nos manuais diagnósticos trazem ali de fato, exemplos, né, das entrevistas para serem trabalhados ali e entendidos os sintomas, de quanto em quanto tempo acontece, né, a periodicidade, a forma ali de que aparecem aqueles sintomas, vem tudo muito bem estruturado em alguns manuais. Dentro da psicanálise, nós vamos ouvir a pessoa a partir do ponto que ela quiser falar. Então, ela pode falar livremente sobre ela. E a partir dali, ela contando, ela vai trazer os elementos importantes para a entrevista. E nós vamos poder, né, ali nas pausas do discurso, quando a pessoa parar para respirar, ou quando ela trouxer alguma pergunta, algum questionamento para nós trazemos ali alguma pergunta para que nós possamos ir estruturando ali aquele momento, mas não tratar-se de fato de perguntas e respostas, né? Dentro da psicanálise, essa não é a abordagem correta. A entrevista é um processo dinâmico, o entrevistador escuta, mas também direciona quando necessário, equilibrando empatia e técnica. É o que eu expliquei agora há pouco. Quais são as funções, então, que nós entenderemos da entrevista clínica? Principalmente, né? Levantamento da queixa. Então, entender o porquê que a pessoa está nos procurando. Conhecer a história de vida daquela pessoa, seus aspectos pessoais, familiares, sociais e clínicos também. A observação clínica. Quais são os comportamentos daquela pessoa? Como é o afeto? Como é
a coerência do discurso dela, se existe, se não existe, o próprio discurso dela, de onde que vem, para onde que vai, né? Qual é a direção da fala dela, do discurso dela. Então a gente vai observar, a gente vai ouvir a história de vida daquela pessoa, vai ouvir o motivo pelo qual ela vem a nós, mas nós vamos também observar aquela pessoa da maneira que ela fala dela mesma. E a partir daí, né? A hipótese diagnóstica para possível compreensão do caso e o planejamento terapêutico, decidir quais serão os próximos passos. Se aí, né, nessas primeiras entrevistas que nós vamos ter, nós percebemos que há uma necessidade de algum encaminhamento, já é o momento, ou de entrarmos, né, com a psicoterapia, já é o momento, ou se é necessário alguma avaliação complementar, nós também vamos fazer a partir das entrevistas clínicas iniciais. Além de algumas das finalidades acima mencionadas, o propósito fundamental desse contato preliminar é de o psicanalista avaliar as condições mentais, emocionais, materiais e circunstanciais da vida do paciente que lhe buscou. Ajuizar então os prós e os contras, as vantagens e desvantagens, os prováveis riscos e benefícios, o grau e o tipo da psicopatologia, de modo a permitir alguma impressão diagnóstica e prognóstica e reconhecer os efeitos contratransferenciais que estão sendo despertados. Esse ponto é importante também nós pensarmos sobre ele. O que que aquele paciente desperta em nós? Quais são os pontos de contratransferência que nós observamos na história daquele paciente, observamos no discurso, na forma dele ser, dele falar, dele agir, que nós observamos que nos atingem, que nos movem? Porque não somos super-homem, super-mulher, somos pessoas normais, então a história de vida das outras pessoas vai nos tocar em alguns momentos, a gente pode se identificar com aquela pessoa, ou identificar aquela pessoa com alguma figura da nossa vida. Um exemplo que, se você tem um filho e você vai atender uma criança, um adolescente de idade próxima, possivelmente você vai ter um sentimento de contratransferência, como se fosse o seu filho que estivesse ali diante de você. Isso pode ser positivo, mas pode ser negativo. Isso pode causar uma resistência no seu paciente se ele tiver dificuldades em seu relacionamento com a sua mãe ou com o seu pai e puder projetar aquilo em transferência para você, como que isso vai ser lidado, e em outros relacionamentos também, esse é um exemplo. Então, balanceando tudo isso, todos esses fatores, observando as condições mentais daquela pessoa, a estrutura clínica em que ela está, o transtorno, se existe um transtorno específico, qual é o transtorno daquela pessoa, se você já consegue formular uma hipótese, né? Primeira entrevista, então estamos falando de quê? De uma hipótese diagnóstica. Isso quer dizer que é um e se, é um se, não é ainda uma certeza. Assim, balanceando tudo isso, o terapeuta, né, o psicanalista, ele vai poder discriminar qual a modalidade da terapia psicológica que será mais indicada para esse paciente. Mais ainda, no caso de indicação fora de uma análise, se ele realmente se sente em condições, se de fato quer ser o terapeuta desse paciente. Esse é o momento. Esse é o momento de nós observarmos isso. Para, se for necessário fazer um encaminhamento, fazemos para outra pessoa. Isso não é um erro, não é um problema, pelo contrário, é muito ético. Se você observar, inclusive, nas questões da transferência e da contratransferência, alguma questão que você percebe que você não consegue lidar, é importante você levar isso para sua própria análise pessoal, levar isso para sua supervisão. E se você percebe que você não pode, não consegue lidar com essa questão, encaminhar para um colega, encaminhar para outra pessoa aquele paciente. Se percebe-se na condição mental daquela pessoa que ela precisa de um encaminhamento, também é esse momento de fazer um encaminhamento dessa pessoa para um outro profissional. Anamnese, outro tema muito importante, que é o conteúdo da entrevista inicial. Esse tema anamnese é um tema muito importante para nós. Na psicanálise, o termo anamnese não tem o mesmo peso que em outras áreas da saúde, como na medicina ou na psicologia clínica, porque o foco aqui não é levantar dados de uma forma fechada ou padronizada, mas escutar como o sujeito fala de si mesmo. O médico, para ele fazer uma
um diagnóstico, ele precisa ali observar todos os critérios diagnósticos do DSM, se for o caso, né, de falarmos aqui do psiquiatra em si, ou observar todos os dados ali do CID e trazer ali todas as questões em pauta, marcando, né, ali as alternativas, é como dar checks mesmo, né, xizinhos em elementos específicos, em sintomas específicos, para poder trazer um diagnóstico ali daquela pessoa, e uma maneira mais fechada, padronizada de se pensar. Na análise, na psicanálise, nós vamos escutar a maneira que o sujeito fala de si mesmo. Ele vai falar dele, nós vamos ouvir esse conteúdo e ouvir como ele fala dele mesmo. Dentro dessa fala, então, ainda assim, é preciso coletar informações básicas para situar a história do paciente. A diferença é que o modo como o sujeito relata já é parte do material clínico. Mais importante do que o fato em si é o significado que ele atribui e como ele organiza o seu discurso. Então, ali ele vai tecer minúcias sobre aquilo que ele sente, sobre as situações da sua vida. Ele vai trazer, talvez, os seus sintomas atuais. E no próprio discurso dele, ele vai falar: olha, eu percebo que isso tem uma questão referente a uma situação que eu vivi na minha infância, com a minha família, quando eu morava em tal lugar, quando tal coisa me aconteceu, uma mudança que eu tive na vida, ou uma doença que eu tive, ou uma perda significativa. E ali a pessoa, na forma dela falar, ela vai trazer a fala, a história, que é importante, mas a forma dela falar dela mesma, ali trazendo ali as suas dores, as suas angústias. Isso vai nos mostrar como ela é, quem ela é, e esse é o material que nós já vamos começar a trabalhar junto ali com aquela pessoa. Dentro da anamnese em psicanálise, qual que é uma estrutura básica? É importante que nós tenhamos essa estrutura aqui muito clara em nossas mentes, antes de iniciarmos a sessão, entrarmos ali no momento da entrevista. Nós já sabemos o que nós precisamos ver e qual o nosso objetivo com a entrevista. Nós falamos disso até agora nessa aula. Nós não obrigatoriamente precisamos ter a entrevista toda escrita em nossa frente, um modelo. Mas, principalmente para os primeiros atendimentos, é importante ter essa lista, essa estrutura toda em mãos, para que nós venhamos estar atentos àquilo que a pessoa vai trazer e possamos fazer as nossas anotações a esse respeito. Primeiro ponto de uma estrutura básica de anamnese é a identificação. É identificar, então, o nome, a idade, o estado civil, a profissão, a escolaridade. Esses fatos são básicos, né, para conhecer qualquer pessoa, mas não é apenas anotar aquilo, mas é observar como a pessoa ela se apresenta, como ela fala dela mesma. Ela pode, né, falar aqui, por exemplo, no nosso slide: eu sou casado, mas na prática eu já estou separado há anos. Então, não está apenas, né, te trazendo um dado que você vai escrever ali, fulano de tal, casado, mas ela está trazendo um dado importante da vida dela. Ela, na prática, está separado há anos. Próximo ponto seria justamente a queixa principal, o motivo da procura. Então, a pessoa lhe traz com clareza o que que foi que levou ela a buscar análise naquele momento. Essa é uma pergunta de se fazer, né? Com naturalidade ali naquele contexto. O que que te levou a trazer, a vir à análise nesse momento, né? Porque você está procurando um psicanalista hoje? Qual é o motivo dessa procura? E a partir dali é uma pergunta importante que a pessoa ela vai desenvolver o discurso dela. Então, aí procurar ouvir, né, se aquela é uma demanda própria da pessoa ou se são outras pessoas que instigaram ela para vir para análise. Por que que ela escolheu vir? Talvez ela já havia pensado em estar em análise em outros momentos da vida, ou já tinha sido instigada a estar em análise em outros momentos, mas agora ela decidiu estar mesmo em análise. Continuando, terceiro, a história do sintoma. É a pessoa, então, ela contar, né? Se ela conta ali uma queixa, um sintoma específico, ela vai contar, então, se ela está passando por um processo de ansiedade. Quando foi que começou? Como que isso evoluiu, em que contextos que aparece,
se ela sente por exemplo, aqui, a ansiedade, nos momentos que ela está só, se quando ela está acompanhada, se são momentos em casa, ou no ambiente de trabalho, ou em outro lugar. E aí nós vamos ouvindo a pessoa contando a história e também observando quais palavras que ela usa, as metáforas, contradições, se ela faz algum lapso, se ela cita pessoas da vida dela, se ela já começa a lhe citar o esposo, começa a citar os pais, o que ela traz dentro dessa história do sintoma, que não é apenas o sintoma em si. Próximo ponto, após essa fala, e a partir dessa fala a pessoa já pode vir trazendo, é a história de vida. Conhecer a história de vida da pessoa. Onde ela viveu a infância, quais são as suas experiências, seus eventos mais marcantes, relações familiares, se ela foi criada com os pais, não foi, como eram essas figuras, o lugar também que ela ocupa na família, se ela é o filho mais velho, se é caçula, se vê como o preferido, ou se vê por vezes como a ovelha negra da família. Ela mesma vai trazer isso muitas vezes no discurso, na fala dela. Mas nada impede, como se trata de um momento de entrevista semi-estruturado, de nós, sabendo que nós precisamos e queremos saber a respeito dessa pessoa, nós fazemos algumas perguntas, aproveitando as pausas no discurso dessa pessoa. Talvez ela contou a respeito do sintoma dela, e aí ela se calou, ficou ali aguardando um outro direcionamento. Nós podemos perguntar então, né? Me conte então um pouco mais agora sobre a sua história de vida, sobre as suas experiências, sobre a sua família. E aí ela vai contar um exemplo, né? Hoje eu moro com os meus pais, ou então, eu moro com a minha mãe, o meu pai se separou da minha mãe há muito tempo, mora em outra cidade, eu tenho irmão, não tenho irmão, e aí a partir daquilo ela ir falando. Aí ela pode contar, né? Pode dizer, né? Meu relacionamento com meu pai, por exemplo, é um relacionamento muito distante, porque ele mora em outra cidade e nós já tivemos, né, problemas X e Y, e a gente pode, a partir das pausas do discurso dela na fala, trazer mais alguma pergunta. Se você gostaria de falar mais sobre essa sua situação com o seu pai? Nós vimos ouvindo a respeito daquela pessoa. Se ela conta também das suas experiências afetivas e sexuais, a respeito de namoros, a respeito de seu casamento, se trata de uma pessoa casada, nós vamos ouvir ali aquilo que a pessoa traz, as falas daquela pessoa. Tratar também, é claro, das relações atuais. Tendo esse espaço, naturalmente a pessoa vai falar, né, sobre as suas relações atuais, sobre a sua família, sobre as amizades, os relacionamentos amorosos, o ambiente de trabalho, se ela gosta do ambiente de trabalho dela, muitas vezes ela vai trazer se ali é um lugar que ela gosta, ou se é uma fonte também de angústia para ela, do seu ambiente de trabalho, quais são os conflitos que são mais recorrentes na história dela. Ela vai ir trazendo essas questões dentro dentro aqui da anamnese. Um outro ponto importante aqui dentro seria o histórico de saúde física e mental. Se ela já teve alguma doença, se há doenças também na família, nesse sentido, nós vamos perguntar mais em questões de doenças mentais, se existe algum histórico, talvez se ela já vem falando, por exemplo, né, que está passando por um período de depressão, ou outras questões que ela pode trazer, eu tenho TDAH, ou então, eu tenho pessoas na minha família que têm TDAH, que têm esquizofrenia, outras questões de transtornos, nós vamos também ouvir a respeito disso, entender, e ela vai trazer na fala dela algumas questões relativas a isso. Se está usando alguma medicação, se já ficou internada, se já fez tratamentos anteriores, se ela já fez sessões de psicanálise antes, se ela já se tratou com psicólogo, com psiquiatra, tudo isso nós vamos ouvir daquela pessoa, vamos perguntar. Algumas questões, como nós podemos perceber,
elas são bastante óbvias e as pessoas facilmente vão trazer no próprio discurso delas aquelas questões da anamnese. Outras questões, como por exemplo essa questão desse histórico aqui, já são questões que nós precisamos nos lembrar de perguntar. Dependendo da pessoa que nós formos atender, nós podemos perceber pessoas que são muito rápidas em trazer as suas questões, então nós conseguimos é, vamos dizer assim, ter essa visão geral numa única sessão. Mas isso é muito difícil até de acontecer. Geralmente as pessoas elas gastam um tempo maior falando dos seus sintomas atuais e se elas já fizeram alguma ligação antes dos seus sintomas com algum outro ponto, elas vão trazer esses outros pontos também dentro desse momento. Mas a anamnese ela não precisa ser feita apenas em uma sessão regular de 45, 50 minutos. Muitas vezes ela não vai ser suficiente para que nós, por exemplo, entendamos a história de vida de uma pessoa adulta, que já viveu muitas coisas na vida. Então, nós precisamos e podemos, né, ter essa liberdade para poder fazermos essa anamnese de maneira mais prolongada, vamos assim dizer, em mais sessões. Aí nós vamos observar a respeito da transferência, da fala daquela pessoa, como ela se dirige a nós, como ela fala, como ela se comporta, como ela lida com o momento que você silencia, se ela retoma o discurso por ela mesma, ou se ela fica ali na mesma posição, esperando uma pergunta, esperando uma fala, se ela está disponível para falar dela mesma. Observar também se ela se contradiz em algum momento, de quem ela fala mais, né? Quais são as pessoas ali que são importantes nos relacionamentos, se ela comete algum lapso, algum erro na fala. Isso tudo nós vamos observar. E a maneira que ela também nos trata, isso é importante para nós visualizarmos, né, essa pessoa de maneira completa. É, é importante que eu e você estejamos muito atentos nessas primeiras sessões, para poder já ir pontuando e pensando em quais são as questões a serem trabalhadas. Por vezes a pessoa ela já vai trazer muito claramente as primeiras questões, por vezes nós vamos conseguir dessas primeiras entrevistas perceber qual é o caminho que a análise vai tomar a início. Mas nós precisamos estar muito presentes e atentos durante o discurso daquela pessoa, não focados em alguma questão específica, talvez que nós ouvimos, mas anotando e ali fazer riscos, asteriscos, né, da maneira que você conseguisse lembrar depois daquilo que a pessoa falou, daquilo que a gente considera que foi importante. Aqui dentro da questão da anamnese, é interessante falar que quando nós estamos tratando crianças e adolescentes, essa entrevista inicial, a nível da anamnese, com esse conteúdo, ela pode e deve ser feita com os pais, com os responsáveis. Adolescentes mais velhos, né, 15, 16, 17 anos, eles podem sim fazer a anamnese deles de toda forma. Nós teremos entrevistas iniciais com eles, teremos os primeiros contatos, mas essa questão da queixa, do sintoma, muitas vezes vai vir primeiro dos pais, vai ser necessário fazermos esse primeiro contato com os pais, até porque os pais são os responsáveis, eles precisam saber quem está cuidando do filho deles ali em análise, eles querem muitas vezes nos conhecer, são os responsáveis financeiros também pelo tratamento. Então, esse momento da anamnese é feito com os pais de crianças e adolescentes. Depois, com os adolescentes, nós teremos outras formas. Com as crianças e com os adolescentes, de trazermos essa questão da história de vida, da queixa, de ouvirmos a eles. Mas, inicialmente, essas primeiras entrevistas são feitas com os pais. Concluindo então aqui já a questão da anamnese, a anamnese na psicanálise é uma entrevista preliminar aberta que levanta dados básicos, mas, sobretudo, observa o discurso, a transferência e o modo como o sujeito se posiciona frente à própria história e ao sintoma. Então é isso, nós vamos ouvir o sujeito, mas não apenas ouvir os dados e anotar mecanicamente aqueles dados, mas nós vamos compreender mais a respeito daquela pessoa, conhecê-la mais, o modo como ela age, como ela se posiciona em frente à história dela, ao sintoma que ela vive e qual é a disposição dela de fato de estar em análise.
Aqui, já chegando ao final dessa aula, eu trago um slide a respeito de um importante assunto, que é o assunto do contrato. É indispensável o acordo manifesto de algumas combinações práticas básicas que referenciarão a longa jornada da análise. Quais serão os dias de sessão, qual a duração, qual é o valor da sessão, qual é a forma de pagamento. Há também um acordo latente que alude a como o analista e o paciente tratar-se-ão reciprocamente. Por essa razão, não custa reiterar: a entrevista inicial, que procede à formação do compromisso contratual, vem com a finalidade não unicamente de avaliação, mas também a de uma mútua apresentação das características pessoais de cada um e a instalação de uma atmosfera de trabalho, tendo muito em vista a criação espontânea de uma aliança terapêutica. Nós vamos entrar mais nesse assunto do contrato, vamos falar mais sobre isso em módulo posterior, mas o que é importante nós sairmos daqui bem compreendidos é que a entrevista inicial ela é muitíssimo importante para que tanto nós, psicanalistas, quanto a pessoa que vai ser analisada, compreenda ali o seu papel dentro da análise, que nós venhamos então entender o objetivo da análise e venhamos, da nossa parte, muitas vezes já sabemos o que é análise, né? Precisamos, obviamente, saber, precisamos entender onde estamos entrando, mas quando conversamos, quando conhecemos a pessoa que está ali do outro lado, nós vamos ter, enfim, essa clareza, esse entendimento e essa certeza se nós queremos estar em contrato com aquela pessoa, se nós queremos entrar em aliança terapêutica com aquela pessoa, considerando todas as características que ela traz. Eu posso te dizer que é muito prazeroso e que de fato é muito rico, por mais que muitas vezes nos encontramos assim, muito desafiados com algumas questões que vêm a nós e que nos tocam, questões de sofrimento humano. E a busca das pessoas pela cura é algo maravilhoso. Nós podemos sermos instrumentos de alívio para aqueles que sofrem e trazermos luz, trazermos transformação para a vida de pessoas que se dispõem a andar conosco numa aliança terapêutica. Finalizando então a aula, trago aqui algumas frases de Freud para que nós possamos, enfim, pensar sobre isso. Primeiramente, um médico que não sabe como trabalhar com transferência não sabe nada da vida. Nós precisamos, né, nos lembrar que Freud era médico e, a princípio, a psicanálise ela era praticada apenas por médicos. E aqui, quando ele fala a respeito da transferência dessa forma, ele está falando sobre como é importante que o médico, o psicanalista, aquele que trata do outro, ele consiga perceber essas nuances da transferência. Ele consiga perceber como a transferência revela a estrutura da pessoa, como nossa relação com o nosso paciente é que vai ter uma capacidade de curá-lo. Não é apenas uma questão de técnica, mas é uma questão de estar disponível para dar a vida para o outro. E o que é o tempo? O que é ouvir o outro, senão você dar a vida ao outro? Outra frase dele: não há dúvida de que a atitude do analista tem grande influência sobre o êxito da análise. Então, aqui ele está chamando a atenção para nós, analistas, mais uma vez, falando sobre como a nossa atitude, a nossa maneira de lidar com a análise vai ter uma grande influência sobre o êxito da análise. A pessoa que vem para nós, ela vem e se expõe. Ela às vezes demora, de fato, a chegar nessa situação de se expor, de se despir, de falar dela mesma, de falar dos seus desejos, das suas fantasias de maneira dura, de maneira clara. Mas quando ela vem, ela não sabe como lidar com tudo aquilo. Para nós, vem a responsabilidade de cuidarmos daquela pessoa, de termos essa atitude ética, essa atitude sem julgamentos, de termos esse ouvido pronto para ouvir o outro, sem uma pressa exagerada de trazermos respostas, sabendo em que ponto devemos tocar, né, o momento que nós devemos falar, o momento que devemos nos calar. Para nós é uma grande responsabilidade. Então, Freud nos chama a isso. Ele diz que o sucesso de um tratamento psicanalítico
depende em grande parte da capacidade do analista em criar uma atmosfera de confiança e segurança. Então, nesse início da aliança terapêutica, o mais importante é que nós venhamos trabalhar para que o nosso paciente ele se sinta seguro. Nesses primeiros momentos da entrevista inicial, é interessante que nós venhamos falar isso claramente falarmos para ele: olha, esse é um lugar de escuta, esse é um lugar em que você pode falar dos assuntos que você quiser falar. Nós não temos sessões que são pré-organizadas de alguma maneira, mas você vai trazer as suas demandas dia a dia, aquilo que você quiser trazer como queixa, aquilo que você quiser estar, que você está vivendo e que você quer trazer para análise, você pode trazer para análise. Aqui é um ambiente em que você vai ser ouvido em sigilo. Aqui é um ambiente em que você pode se sentir seguro, que não vai haver julgamento diante daquilo que você fala, diante daquilo que você trouxer como seu desejo, como sua fantasia, para que a pessoa ela ouça e ela entenda isso. Isso é a nossa parte. É a nossa parte como analista, é garantir esse ambiente de confiança e de segurança. A partir da nossa fala, a pessoa não necessariamente vai começar a confiar no mesmo momento, no mesmo horário. Então, nós vamos passar a dar a ela razões para confiar. Por vezes, ela já foi tão traída, tão abandonada em tantas situações difíceis da sua vida, que ela pode transferir para nós e trazer para nós as suas resistências em se abrir, porque ela foi talvez taxada como alguém que não tinha juízo, ou que não sabia cuidar de si, ou uma pessoa que tinha ideias loucas. Ela pode vir para análise com os preconceitos ouvidos por pessoas importantes da sua família, pessoas importantes ao seu redor, de que a psicanálise não é importante, ou que quem faz terapia é porque é fraco, e nós vamos ouvir e vamos receber muitas vezes essa carga dessa pessoa. E a partir das sessões, a partir do desenvolvimento da aliança terapêutica, é que a pessoa vai se sentir mesmo segura. Ela vai se sentir mais pronta para poder falar dela mesma sem o medo de ser julgada ou sem o medo de ser traída. E nós vamos observar, através daquilo que ela nos contar, do que ela falar e de como ela falar, como está acontecendo essa transferência conosco. A psicanálise só pode ser aplicada onde duas pessoas estão em contato uma com a outra. Então, nós vamos abrir os nossos ouvidos para essa pessoa e vamos esperar que ela venha abrir a sua fala através da associação livre, que ela venha abrir a sua vida para nós também. E assim, nesse contato onde há transferência, vai haver a possibilidade da análise, da interpretação. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E eu espero sinceramente que você possa ouvir essa aula, né? Estudar mais a respeito desses conteúdos e estar se preparando a cada dia mais e melhor para ter esse momento das suas entrevistas iniciais, momento dos seus atendimentos, para que você possa desfrutar dessa graça, dessa alegria que é poder ajudar outras pessoas, que é poder cuidar de outras pessoas que estão passando por processos de sofrimento, processos difíceis, e que vêm até os nossos consultórios muitas vezes procurando também o seu autoconhecimento, procurando saber mais sobre si, procurando adquirir novas habilidades, que vêm por tantos motivos, como nós falamos no início dessa aula. Nós somos responsáveis por essa porta aberta e essas pessoas que nos procuram, elas virão para poder ter essa experiência da psicanálise. Fico por aqui então, agradeço muito você por estar até aqui nessa aula. Continue estudando. Um abraço, até mais.